Esse acabamento, ele é feito aqui. Então, esse aqui que eu tô mostrando é o lado direito, tá? E aqui eu tenho o avesso. No avesso, quando eu for costurar esse acabamento, eu vou juntar as partes, tá? Então, no papel não fica tão perfeita a costura, tá? Mas dá para vocês enxergarem aí. Então, aqui eu tenho a costura com 1 centímetro. E aí, quando eu abro a peça, ó, é isso. Esse é o acabamento mais comum que tem no tecido plano. Então, esse aqui é o que a gente chama de costura, pode ser aberta ou fechada. Então, vou mostrar a diferença da aberta e da fechada. A quantidade do molde de 1 centímetro vai ser o mesmo, tá? Mas esse 1 centímetro eu posso fazer duas coisas diferentes aqui. Na verdade, mais do que duas, tá? Existem variações desses pontos. Então, eu posso estar pegando essa costura, passando ferro nela e deixando ela tombada só para um lado, ó. Acho que assim dá para ver, né? Ó. E quando eu tombo ela só para um lado com ferro, normalmente, né, eu passo ferro, ela fica ali bonitinha. Claro que ela tá solta aqui, tá? Então, nesse caso desse vestido que eu mostrei aqui, a gente tem um vestido com, além da costura, o overlock aqui de acabamento. Existe uma máquina que faz isso no tecido do plano, que ela já faz a costura reta, mais o acabamento como se fosse o overlock, que é a máquina interlock, tá? Quem não conhece a interlock não tem que ter para começar a fazer tecido plano, nada disso, tá bom? Então, esse é um acabamento fácil, mas ele fica com essa parte aqui por dentro, né? Então, quando eu tombo a costura, né, eu passo ela ferro, eu posso tombar ela para um lado só, ou eu posso abrir ela aqui. Daí que eu já vou abrir aqui para mostrar para vocês. E aí a gente chama de costura aberta, né? Então, um lado do avesso, ó, a gente deixa um pedaço de cada tecido, ó, para cada lado. Vamos ver se dá para ver aí. Ó, aqui não vai ficar tão bem, mas eu trouxe o papel porque eu acho que é mais fácil de ver, né? Ele é duro. Então, aqui, essa costura aberta, ela fica assim, ó, tá? O que que tem de diferente? Num tecido mais grosso, por exemplo, mais encorpado, ou até num tecido que nem seja encorpado, mas ele arma um pouquinho, vocês vão ter um volume se colocar tudo de um lado só, tá? Então, por exemplo, na costura sob medida, a gente acaba trabalhando mais as costuras abertas, porque ela cria menos volume na peça, tá? Essa é a primeira. Uma outra variação dessa daqui é a costura, deixa eu pegar aqui, é a mesma costura que eu trouxe aqui para vocês, só que a gente vai bater, rebater. É o que o pessoal chama de costura rebatida. Aqui, como é transparente, ó, dá para vocês verem bem, tá? Ó. Então, como é transparente, dá para ver. O que que a gente faz quando é costura, uma costura rebatida? A gente acaba usando isso em cos, tá? Ou até na alfaiataria a gente usa para rebater a costura, ó, já vou mostrar para vocês. Então faz de conta que eu tenho um short, né? Eu costurei aqui o dobro. Então essa parte aqui, ó, não vai aparecer nenhuma costura, tá? Se fosse, por exemplo, um cos. E aí, essa costura, ela é a aberta, igualzinho eu mostrei para vocês. Aí ela fica tombada de um lado. E esse lado que ela tombou, eu venho e vou rebater uma costura bem pequenininha, às vezes de 2, 3 milímetros, embaixo da onde está a emenda. E aí, com isso, eu consigo deixar... aqui parece as duas linhas porque é transparente, mas ele vai ficar só uma costurinha bem pequenininha. Se for da cor do tecido, vocês quase não vão ver, né, certinho. E aí, essa costura aqui, ela vai ajudar a segurar esse volume de tecido de um lado só. E aí, no caso igual do cos, que eu mostrei para vocês, vocês não vão ver nenhuma costura do outro lado. Então, ela traz aí uma limpeza na peça, tá?